Olá, seja bem-vindo ao dia 320 da nossa leitura bíblica. É um prazer ter a tua companhia. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos chegando na reta final da nossa leitura bíblica anual. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar, para que mais pessoas possam alcançar esse canal e também ser transformado pelo poder da palavra do Senhor. Hoje a nossa leitura estará em 1 Crônicas, no capítulo 7 e 8. Nós iremos a Hebreus, no capítulo 11, iremos ao profeta Amós, no capítulo 5, e iremos reiniciar, na verdade, o livro de Lucas. Pela segunda vez, nós vamos finalizar o livro de Lucas, então hoje nós iniciamos no capítulo 1, nós vamos do verso 1 até o verso 38. Aqui em 1 Crônicas, no capítulo 7, nós vamos ler sobre os descendentes de Isacar, nós vamos ler também sobre os descendentes de Benjamim, os descendentes de Naftali, nós vamos ler sobre os descendentes de Manassés, os descendentes também de Efraim. E aí nós vamos ler no final do capítulo 7 os descendentes de Aser. E aqui no capítulo 8 de 1 Crônicas nós vamos ler os descendentes de Benjamim. Vamos ler todas essas descendências, desde o capítulo 7 e finalizando no capítulo 8. Diz assim, 1 Crônicas, capítulo 7. E esses foram os 4 filhos de Isacar: Tolá, Puá, Jasub e Sinrom. E esses foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibição e Samuel, chefes do seu clã. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, alistados em sua genealogia como homens de combate, era 22.600. Os filhos de Uzi foram Israías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Cias. E todos os 5 foram chefes que tinham muitas mulheres e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia de suas famílias, eles contavam com 36 mil homens prontos para combate, incluindo seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Zacar, conforme alistados em sua genealogia, eram ao todo 87 mil. E esses foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Gediael. E esses foram os filhos de Belá: Isbom, Uzi, Isuel, Jeremote, Iuri, e 5 chefes dos clãs, registrados genealogicamente, alistados 22.034 homens de combate. E esses foram os filhos de Bequer: Zemira, Zoaz, Eliezer, Elionai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote, Alemete, e todos esses eram os filhos de Bequer. Os registros genealógicos deles alistavam os chefes das famílias de 22.200 homens de combate. Os filhos de Jadiael foi Bilã, e esses foram os filhos de Bilã: Jeus, Benjamim, Eude, Kenaná, Zetã, Tarsis e Azaar. Todos esses descendentes de Jadiael eram chefes da família que contavam 17.200 homens de combate prontos para a guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Usim era filho de Aer. E esses foram os filhos de Naftali: Jaziel, Guni, Jezer, Silém, netos de Bila. E esses foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho da concubina Arameia, que também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maca, irmã de Upim e Supim. E esses seus descendentes de Manassés, que se chamava Zelofeade, os quais só teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Pérez. O nome de seu irmão era Séres, cujos filhos chamava-se Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã, e esses foram descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz a Isode, Abiezer e Malalá. E esses foram os filhos de Semida: Aiã, Siquém, Lique e Ainã. E esses foram os filhos de Efraim: Sutela, que foi pai de Bered, que foi pai de Taate, que foi pai de Eleada, que foi pai de Taate, que foi pai de Zabade, que foi pai de Sutela. Ezer e Eliade, pai de Efraim, foram os mortos pelos homens da cidade de Gate quando tentaram roubar rebanho deles. Efraim chorou muito por dias por eles, e seus parentes vieram consolá-los. Depois ele se deitou de novo com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a um filho. E ele se chamou Berias, que tinha acontecido uma desgraça em sua família. A sua família se chamava Seera, e foi que fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, e também Uzen Será. E os seus filhos Berias e Refa, pai de Recefe, foi seu
pai de Telá, que foi Taã, e Ladã, pai de Amiúde, que foi pai de Elisama, pai de Num, que foi pai de Josué. Suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor de Narã, a leste, Gézer, e seus povoados a oeste, Siquém, Aiá, e com seus povoados. As tribos de Manassés controlavam as cidades de Bet-Seã, Taanaque, e Megido e Dor, com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nessas cidades. E estes foram os filhos de Aser, e Minã, Isva, Isvi, Berias, as irmãs dele se chamava Sera. E esses foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel, que foi pai de Bizavite. E Eber gerou Jaflete, Somer e Otão, irmão deles foi Suá. E esses foram os filhos de Jaflete, Pasaque, Bimal, Asvate, e esses foram os filhos de Jaflete, e esses foram os filhos de Somer, Ai, Roga, Jubá e Arã, e esses foram os filhos de Elen, irmão de Somer, Zofá, Imaná, Seles e Amal, e esses foram os filhos de Zofá, Suá, Ar, Nefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Rode, Samá, Silsá, Itran e Berá. E esses foram os filhos de Jeter, Jefoné, Pispa, Ará. E esses foram os filhos de Ula, Ará, Aniel, Rizia. E todos esses foram descendentes de Asa. Eram as famílias, chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes dos destaques. O número dos alistados para o combate no exército deles foi de 26 mil. 1 Crônicas, capítulo 8. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho, Asbel, segundo filho, Arará, e o terceiro Noá, e o quarto Rafá, e o quinto. E esses foram os filhos de Belá, Adar, Gerá, pai de Ude, Abissua, Namã, Aoa, Gerá, Cefufa e Urão. E esses foram os descendentes de Eude, chefes das famílias dos habitantes de Jebá, que foram deportados para Mananate, Namã, Aias e Gerá. Esse Gerá, pai de Uza e de Amiúde, foi quem os deportou. Depois de ter se divorciado de suas mulheres, o Sim e Bará, Sararim teve filhos na terra de Moabe. Com sua mulher Rodes, ele gerou Jobabe, Zibia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. E esses foram seus filhos, chefe das famílias. Com o Sim, ele gerou Abitube e Eupau. E esses foram os filhos de Eupau, Eber, Missã, Mesede, que fundou Ono e Lode com seus povoados. Berias e Sema foram os chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, e foram eles que expulsaram os habitantes de Gade. Aió, Sasaque, Merote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram os descendentes de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismaraí, Ismalias, Jobabe foram os descendentes de Eupau. Jaquim, Zicre, Zebidi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías, Sinrate foram os descendentes de Simei. Spam, Eber, Eliel, Abdon, Zincre, Anã, Ananias, Zelão, Antotias e Fidéias, Penuel foram os descendentes de Sasaque. Sanrei, Searias, Atalias, Sazerias, Elias, Zincre foram os descendentes de Jeorão, e todos esses foram chefes, líderes, conforme os alistados em suas genealogias e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon, e o nome da sua mulher era Maaca, de seu filho mais velho Abdon, e seus outros filhos Ur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Goder, Aió, Zeker, Miclote, que gerou Simeia. E eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. O filho de Jonatas foi Meribique Baal, que gerou Mica. E esses foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Pareia e Acás. Acás gerou Joadada, Joadada gerou Alemete, Asmavete, Zinri, e Zinri gerou Moça. Moça gerou Binéia, pai de Rafá, que foi o pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos chamados Asrincão, Bucro, Ismael, Seraias, Obadias, Anã, e todos foram filhos de Azel. E esses foram os filhos de Ezeque, seu irmão.
Ulão, o mais velho, Jeús, o segundo, Elifelete e o terceiro. E os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos, e eram 150 ao todo. Todos eles foram descendentes de Benjamim. Vamos agora a Hebreus. Hoje nós leremos Hebreus no capítulo 11, que é um capítulo muito conhecido, muito pregado e muito anunciado, porque fala sobre os exemplos e os heróis da fé. Vamos a essa leitura dos heróis da fé e desses exemplos para nós? Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abraão recebeu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido. Abel recebeu um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi mais encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele exista e é recompensa a todos que o buscam. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, foi movido por santo tremor, construindo uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar mais tarde que receberia herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivessem em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão também, a própria Sara, apesar de estéril e idade avançada, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como a estrela do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que havia sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram pelas coisas que estão buscando uma pátria. Se já estivessem pensando naquela que já saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tenha dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou a cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não tremeram diante do decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho do filho da Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, por amor de Cristo, considerou uma desonra, uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela festa do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-los, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta como havia sido desobediente. Que mais direi?
Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefeté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fosse eles aperfeiçoados. Vamos agora ao livro do profeta Amós. Hoje, no profeta Amós, nós faremos a leitura do capítulo 5 do profeta Amós. Aqui, o profeta Amós, ele lamenta pelo castigo de Deus sobre o povo e ele volta a falar sobre o dia do Senhor. Vamos a essa leitura de Amós no capítulo 5? Diz assim: Amós, capítulo 5. Ouça essa palavra, ó nação de Israel, este lamento acerca de vocês. Caída para nunca mais se levantar, está a virgem em Israel, abandonada em sua própria terra. Não há quem a levante, assim diz o soberano. A cidade que mandar 1.000 para o exército ficará com 100, e as que mandar 100 ficará com 10. Assim diz o Senhor à nação de Israel. Busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão ao Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá com fogo e entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Abre parênteses, aquele que fez Pleiades e Orion, que fez a escuridão, a alvorada do dia, noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. Ele faz repentina destruição sobre a fortaleza e destruição vem sobre a cidade fortificada. Fecha parênteses. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e forçam a entregar o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho, pois eu, quanto às suas transgressões, sei, e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem os justos, recebem suborno e impedem que façam justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraça. Busque o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia dos remanescentes de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o soberano: haverá lamentações em todas as praças e grito de angústia em todas as ruas. Os lavradores serão convocados para chorar, e os pranteadores para se lamentar. E haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. Será como de um homem que fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse na sua casa e encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Eu odeio e desprezo as festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes, mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afaste de mim o som das suas canções, a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão, como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e oferta durante os 40 anos do deserto, ó nação de Israel.
Não, vocês carregaram o seu rei Sicute, o Quium, imagem de deuses astrais que fizeram para vocês mesmos. Por isso eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Vamos à última leitura de hoje? A última leitura de hoje nós vamos iniciar aqui em Lucas. Lucas, no capítulo 1, nós vamos do verso 1 até o verso 38. Nós estamos lendo o livro de Lucas pela segunda vez durante esse ano. Vamos à leitura? Aqui no livro de Lucas nós vamos ver o nascimento de João Batista, que ele é predito, e também o nascimento de Jesus, que ele é predito. Tudo isso dentro do capítulo 1, do verso 1 até o verso 38. Vamos a essa leitura? Diz assim, Lucas capítulo 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e de servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever este relato, ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando na hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar de incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e ficou dominado por medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será um motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será um grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, para retornar muito dentre os povos de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velha, minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus, e fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinal para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. Durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um menino, e lhe porá o seu nome de Jesus. Ele será grande e seu nome será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais será fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu: O Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel,
Sua parenta terá um filho na velhice. Aquele que se dizia ser estéril já está no seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Grato pela tua companhia no dia de hoje. Se Deus nos permitir, nos abençoar e nos agraciar, estaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica.